Fala rapaziada, finalmente o vídeo que eu tava prometendo já há bastante tempo, o vídeo sobre as 10 primeiras rodadas do Botafogo nesse ano de 2026. Logicamente eu tô falando do Botafogo do time profissional, né? O Botafogo então estreia nessa quinta-feira contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, mas em janeiro já tem rodada do Campeonato Brasileiro, no finalzinho do mês. E em fevereiro também já vai estrear na Libertadores, naquela fase pré-Libertadores tão tensa pra gente, né? Então, se você tá vendo pelos shorts, se inscreve no canal e vem ver em 16 por 9 o vídeo completo. Se você já tá comigo, vamos nessa para desmembrar também, além dos próximos e primeiros 10 jogos, o regulamento do Campeonato Carioca, beleza? Falando sobre os jogos, vou falar bem direto, reto e seco aqui, tá? Datas, adversários e o dia da semana que cai cada partida. A gente estreia nessa quinta-feira contra a Portuguesa, lá na Ilha do Governador, às 19 horas. Depois a gente joga no domingo, dia 18, fora de casa contra o Sampaio Correia, às 8h30 da noite. Aquele jogo assim para quase ninguém sair de casa para assistir. Fora de casa contra o Sampaio Correia, 8h30 da noite, realmente é bem complicado. Aí na terceira rodada a gente finalmente começa a jogar no tapetinho do Newton Santos, e estreando em casa contra o Volta Redonda no dia 21, quarta-feira, 19 horas. A quarta rodada do Campeonato Carioca também vai ser em casa no sábado, dia 24, 9 horas da noite contra o Bangu. Olha, os horários que eles colocam os jogos do Botafogo são tenebrosos. Domingo, 8h30, sábado, 9 horas da noite. Vamos lá. Aí, essa foi a quarta rodada, né? Botafogo e Bangu, dia 24, sábado, 9 da noite, no Newton Santos. Aí pausa no Campeonato Carioca, estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, tá? Contra o Cruzeiro. Dia 29 contra o Cruzeiro. Deixa eu abrir meu calendário aqui, porque eles pararam de colocar qual era o dia da semana, a respectiva data. Mas aí, dia 29, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E esse é o quinto jogo do Botafogo, ainda em janeiro, tá? Aí o sexto jogo do Botafogo é na quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Fluminense, dia 1º de fevereiro, um domingo. Olha o horário do jogo, gente. 1º de fevereiro, domingo, 8h30 da noite no Newton Santos. É inacreditável esses horários que eles colocam as partidas. Tudo tem muito a ver com a televisão, a gente entende isso, mas não vejo quanta diferença faria para a televisão o jogo passar a ser executado no horário mais cedo, para ter público, para ter aquele clima legal de estádio com a torcida presente. Não dá nem para reclamar um horário desse, a torcida não comparecer, ainda mais no Campeonato Carioca no início do ano. Aí depois a gente tem o jogo contra o Grêmio, tá? O 8º jogo do ano, o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, já no dia 4 de fevereiro, quarta-feira, fora de casa, lá no Sul, às 21h30. Aí tudo bem, né? E aí os dois últimos jogos dessa sequência dos 10 primeiros que eu prometi falar pra vocês são Vasco e Botafogo no dia 8 de fevereiro, às 18 horas. Esse jogo cai num domingo, tá? E aí provavelmente vai ser em São Januário. E o último jogo desses 10, fechando a sequência dos 10 primeiros jogos do Botafogo, dia 12 de fevereiro, Botafogo e Fluminense, também fora de casa, no Maracanã provavelmente, né? Às 17h30. Esse jogo, dia 12 de fevereiro, contra o Fluminense, às 17h30, cai, vamos checar aqui, 12 de fevereiro, uma quinta-feira, beleza? Então, fechamos aí os 10 primeiros jogos do Botafogo no ano. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Campeonato Carioca e o seu regulamento, beleza? Sigamos aqui então. O Campeonato Carioca esse ano teve uma mudança de regra, tá? Ficou um pouquinho melhor do que aquela regra dos últimos 3, 4 anos aí. Regra é aquela que eu acho muito ruim também. Eu gostava muito da regra do Campeonato Carioca tradicional, que era grupos A e B. Os grupos se enfrentavam internamente Taça Guanabara ou na Taça Rio, e depois se enfrentavam
um grupo contra o outro. Os 2 primeiros de cada grupo se enfrentavam fazendo a semifinal e depois as finais. Se um grupo vencesse os 2 turnos, ele já era campeão direto, regra clássica do Campeonato Carioca, muito boa, tornava o campeonato mais competitivo, mais dinâmico e mais divertido de se acompanhar. O regulamento desse ano é o seguinte: os clubes estão divididos em 2 grupos, grupos A e B, são 6 clubes por grupo, e os clubes não jogam mais entre si no grupo, jogam somente um grupo contra o outro, tá? Então faz-se os 6 jogos, né? Faz-se os 6 jogos e depois os 6 clubes, 2 grupos de 6 clubes em cada e 6 datas disponíveis para a fase de grupos, um grupo contra o outro. Cada clube joga com 6 adversários do outro grupo em turno único. Os 4 melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que vão ser disputadas em jogo único. Os vencedores avançam às semifinais, que vão ser disputadas em jogos de ida e volta. E os vencedores da semifinal se enfrentam numa final em jogo único. Essa é uma grande novidade também, né? Os 4 perdedores da fase de quartas de final, eles vão se enfrentar naquele mata-mata para fazer a Taça Rio, né? A taça que ninguém quer, que o Botafogo já ganhou nos últimos anos. Então é isso, 2 grupos de 6, eles não se enfrentam entre si, jogam um grupo contra o outro, 6 partidas. Avançam os 4 de cada grupo, primeiros, quartas de final, depois em jogo único, depois semifinal em jogos de ida e volta, depois final em jogo único. Então é isso. O pior clube na soma de pontos total do campeonato já é rebaixado direto, e o segundo pior vai enfrentar o vice-campeão da Série A2, vice-campeão da Série A2, para ver quem vai disputar novamente a primeira divisão do Campeonato Carioca. Isso aconteceu com o Bangu, que ficou em último, jogou a 2, ganhou e já está disputando novamente esse ano, ou seja, como se não tivesse caído o Bangu no ano de 2025. Beleza, rapaziada? Então é isso. Ficou um pouquinho complicado o vídeo, eu sei, porque eu fiquei lendo aqui sem estudar muito. Esse vídeo não tive muito tempo para preparar, mas é isso. Os 10 primeiros jogos do Botafogo e muitos jogos em horários péssimos, em dias péssimos também. Vamos seguir acompanhando. Quinta-feira, Botafogo, amanhã no caso, Botafogo e Portuguesa na Ilha do Governador. A gente vai tentar fazer um vídeo estudando um pouco mais essa partida, quem pode ser escalado, quem vai ser relacionado e tudo mais ao longo do dia de hoje, beleza? Um abraço, eu sou Daniel Góes, jornalista, esse foi o Botafogo Literário. Segue, compartilha, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Valeu, até a próxima.